E os irmãos podem sentar. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos então para o nosso primeiro momento de estudo. E momento de estudo é diferente um pouco de sermão, né? É o momento de nós estudarmos, né? De nós meditarmos e de refletirmos na palavra do Senhor. Na escola bíblica a gente costuma estudar, né? Os textos, estudar a palavra. Então vamos estudar um pouquinho hoje da palavra do Senhor, que está no texto de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 15 e 16. NVI, Fábio. 1 Pedro 1, 15 e 16. Amém. E diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Senhor Deus, Tu és santo, Pai, Tu és maravilhoso. Pai amado, Senhor Deus, aqui estamos, ó Deus, reunidos, ó Pai, como Teu povo, como a Tua igreja, ó Pai, como Teus filhos, como Teus servos, ó Deus. Pai amado, Senhor Deus, fala, Senhor Deus, Pai amado, aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Pai amado, Senhor Deus, esteja tocando, ó Pai, no nosso coração, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, a nossa mente, ó Pai. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, ó Deus, os nossos ouvidos, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, para vermos, ó Pai, para ouvirmos, Senhor Deus, para entendermos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, e o Teu querer, Senhor, sobre nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nosso texto hoje, né, como o pastor colocou lá, um culto de consagração. Então, o título do nosso estudo é Consagração, um chamado à santidade. Então, se é um momento de consagrarmos, vamos estudar um pouco sobre a consagração, esse chamado de Deus para nós à santidade. Então, quando nós falamos em consagração, né, e nós falamos em vários momentos sobre consagrar, nós cantamos, né, sobre nos entregarmos, né, nos rendermos. Então, em todos os momentos, nós estamos ali falando em consagração. E aí o pastor colocou lá, né, o culto de consagração, como foi da outra vez, né, na outra quarta-feira. Ele veio, então, colocou lá o culto de consagração. E aí eu pensei, consagração, nós falamos tanto. E essa consagração, de onde vem? Como que acontece? Por que ela acontece? Será que ela acontece? E comecei então a me questionar dentro desse contexto. Né, como o pastor disse, né, eu vou ir no método socrático, né, por meio das questões, então eu me pergunto, eu começo a me perguntar as coisas, vou me perguntando, até uma hora que eu não consigo me responder a mim mesmo.
Olha que loucura, né? Aí eu fico sem resposta para mim mesmo. Aí eu busco resposta para tentar entender. Então a consagração. Vamos no nosso primeiro ponto. Dividir então em 3 pontos para nós estudarmos sobre essa consagração, o nosso chamado então à santidade. No primeiro ponto então, nós vamos estar vendo aí o nosso chamado à consagração, que é um outro ponto também que nós temos falado muito, né, do nosso chamado. E quando nós falamos do chamado, né, nós sempre pensamos em algo muito específico. Ah, Deus me chamou para isso. Deus me chamou para aquilo. Mas nós temos vários chamados, né, de Deus sobre nossas vidas. O Senhor tem nos chamado para N motivos. Mas para que esses chamados ele venha a ser eficaz na nossa vida, para que nós possamos de fato executar aquilo que Deus tem nos chamado, nós precisamos então entender o nosso chamado à consagração. Então o que é a consagração? Então o que é esse chamado à consagração? Então a consagração que nós vemos aqui nesse chamado, então ele é um convite de Deus. Não é uma ordenança. Deus não vem e te ordena e fala assim, você tem que ser santo. Me corrija se eu estiver errado, pastor. Mas a consagração não é uma ordenança. Ele é um chamado. Ele é um convite que Deus faz a nós. Então o Senhor nos chama, Ele nos convida a nos consagrarmos. Então Ele vai nos chamar e nos dizer, olha, se separem das coisas que não me agradam. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. E dessa forma, então, Ele nos convida e fala, olha, se consagre. Se separe deste mundo. Nesses anos de igreja, desde lá da Assembleia, mais de 20 anos, aqui na Igreja Batista, já ouvi muitos sermões, muitas palavras, muitas pregações, que vêm nos falar de separação. Você precisa separar. Separa a sua vida. Separa um tempo. Dedica ao Senhor. Tudo isso é um convite à consagração. O separar. Mas separar só por separar não é consagrar. Vou separar um tempo todo dia para me assistir televisão. É uma consagração? Não é, mas eu separei, não separei? Separei um tempo para quê? Para fazer aquilo que Deus quer de mim? Não, separei para fazer uma coisa que eu quero, né? Que é da minha vontade. Então, a consagração, esse convite, ele é um convite divino à santidade. Então, quando eu vou separar, quando eu vou consagrar, quando eu vou atender esse chamado de Deus, que ele seja um momento de santidade. Então, esse separar, ele é um propósito de Deus, um propósito divino. É algo que vai agradar a Deus. Eu assistir televisão vai agradar a Deus? Vai? Eu ficar ouvindo músicas do mundo vai agradar a Deus?
Eu ficar jogando pedra no muro do meu vizinho vai agradar a Deus? Não que eu faça, mas que dá vontade dá. São coisas que não agradam a Deus. Então, o nosso chamado à consagração é um chamado para que nós possamos, então, com esse propósito, fazer algo que agrada a Deus. Isso é de que forma? Em que áreas da nossa vida nós vamos fazer isso? Em quais áreas da nossa vida nós vamos fazer isso? Em quais áreas da sua vida você tem feito isso? Você tem separado, você tem deixado ali aquela área da sua vida de forma que agrada a Deus. O seu trabalho agrada a Deus? A forma como você desempenha o seu trabalho tem agradado a Deus? A forma como você age dentro da sua casa tem agradado a Deus? Aqui na igreja, a forma como você tem cultuado tem agradado a Deus? A forma como você tem servido tem agradado ao Senhor? Se não tem agradado ao Senhor, essa área da sua vida não foi consagrado, não foi separado para o Senhor. Então a consagração, o chamado à consagração, ele é para todas as áreas da nossa vida. Isso é o crescer em Cristo. É buscar a estatura do varão perfeito. É ir consagrando nossas vidas. E consagrando as áreas das nossas vidas. Até que toda a nossa vida esteja diante do Senhor. Então o chamado, o convite que Deus tem feito para nós, o convite que Deus tem feito nas nossas vidas, é para nos separarmos. Para nos separarmos das coisas que não têm agradado a Ele. Mas nós nos acostumamos à rotina, a seguir o nosso padrão. Eu falava com o Fábio, que eu fui na missa semana passada. E achei muito engraçado o pessoal. O pastor estava me olhando assim, na missa? Como assim? Que eu fui numa loja, atender um cliente, era inauguração. E aí tinha o padre lá para abençoar a inauguração da loja, E eu estava lá para dar apoio e suporte técnico no sistema. E o padre, então, estava lá para fazer a bênção e acabou fazendo a missa, E se estendeu ali por várias horas. E ali eu vi o povo, seguindo, o passo a passo ali do processo. E o padre jogava um gatilho e o povo respondia. Interessante. E o padre falava outra coisa e o povo já respondia. Eu falei, como é que esse povo lembra, de tudo isso? Como é que o povo sabe que nessa hora é hora de falar isso? Simplesmente porque se acostumou, se moldou, se adaptou àquela forma. E nós acabamos fazendo a mesma coisa na nossa vida. Nós começamos a repetir as mesmas coisas todos os dias. Nós começamos a repetir as nossas falas, o nosso jeito de agir. Começamos a imitar os crentes e passamos a agir como crente, mas sem estarmos consagrados. Só nos moldamos e repetimos as mesmas coisas e fazemos as mesmas coisas
que os crentes fazem. Mas verdadeiramente foi consagrado? Verdadeiramente eu ouvi o chamado de Deus à consagração? Eu separei as áreas da minha vida e essas áreas têm agradado ao Senhor? Ou só me moldei? E a face do Senhor está voltada para o outro lado e não tem olhado para mim. O chamado, então, é para a consagração. Êxodo 19, 5 e 6. O Fábio vai colocar ali para nós. Êxodo 19, 5 e 6. E assim o diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então aqui Deus está chamando ali o povo de Israel a ser um povo, uma nação santa, a ser um reino de sacerdotes. E é isso que Deus tem nos chamado, a sermos uma nação santa, a sermos uma igreja santa, a sermos pessoas consagradas, separadas para Ele. Nosso segundo ponto vem nos dizer o significado da consagração. Então nós somos chamados à consagração. E qual o significado dela? Tem um sentido? Criança tem disso, né? Se não faz sentido, não faz sentido. Você fala para ela, não pode fazer isso, mas não diz um porquê, o que ela faz? Ela vai fazer? Não é assim? Quem tem filho sabe, né? Quem trabalha em escola também, né? Você fala algo para a criança, mas não explica para ela o porquê, não faz nenhum sentido para ela o que você está falando. Não faça isso, senão você vai apanhar. Ela faz e apanha. Porque não faz nenhum sentido. Então, qual que é o significado da consagração? Por que nós não conseguimos, então, nos consagrarmos? Talvez porque nós estamos assim ainda. Nós ouvimos falar, mas ainda não compreendemos qual o significado. Por isso que todos os dias nós continuamos errando. Então a consagração, o significado dessa consagração, envolve uma dedicação completa de nossos corações e de nossa vida a Deus. Então, consagrar quer dizer que nosso coração tem que estar entregue, que a nossa vida tem que estar entregue, que a nossa mente precisa estar entregue. Aí nós vamos lá no sermão que o Onan estava pregando, né, no domingo. Entregar o seu caminho ao Senhor. Oh, quão difícil é entregar o caminho. Pensa então em entregar a sua mente, seu coração e a sua vida. A gente não consegue entregar o caminho.
Entregar nosso coração, nossa mente e nossa vida é nos consagrarmos ao Senhor. Nos entregarmos. Mas nós não queremos fazer isso, né? Nós vivemos num mundo que nós temos o controle. Nós vivemos num mundo que, se a gente não consegue estar na direção, nós irritamos, nós brigamos, nós entramos em desespero. Nós perdemos totalmente o rumo se nós não estamos no controle. Porém, se consagrar é entregar o seu coração, é entregar a sua mente, é entregar a sua vida ao Senhor. É confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Mas nós achamos que Deus é mau. Nós achamos que Deus é um Deus ruim, é um Deus perverso, que vai fazer coisas ruins comigo se eu deixar meu coração, minha vida e minha mente na mão dele. E dessa forma, então, nós pegamos o controle para nós e não nos consagramos. Mas aí nós saímos do nosso lugar, nós nos dobramos no altar, nós oramos, nós falamos: Senhor, eu te entrego. Mas só falamos. Nós não consagramos, nós não separamos para o Senhor. O nosso medo de ser lesado, o nosso medo de não estar no controle, nos impede de nos entregarmos a Ele. E eu falo isso porque eu sou assim. Eu tenho medo. Sempre tive. Em algumas áreas eu consegui. Em outras ainda tenho reservas. E quantas reservas? Eu falava: esse estudo aqui vai ser para mim hoje. Então, se tiver gente dormindo, se tiver gente fazendo o que for que estiver fazendo, não vai tirar minha atenção, porque o estudo é para mim hoje. Porque eu só falo em muitos desses pontos. E nós somos falhos. Porém, nós não queremos reconhecer que somos falhos. Como foi difícil para mim ter que reconhecer que minha cabeça não anda tão mais boa como era antes. Que confiança que eu tinha na minha mente, naquilo que eu sabia. E minha confiança estava ali. Isso aqui eu sei. Qualquer coisa que a Aline me perguntava, eu sabia responder. Não era? Hoje em dia, eu nem lembro mais do que ela está falando. Isso, não sei nem por onde passou. E isso acaba sendo tão difícil para a gente, você não ter esse controle. Mas é isso que Deus quer que nós façamos. Que nós vamos pegando as áreas da nossa vida e vamos entregando para Ele. E confiando nele. Senhor, está aqui. Eu confio que o Senhor tem o melhor.
Eu confio que o Senhor vai fazer o melhor na minha vida. E isso é consagrar ao Senhor. Isso é separar para o Senhor. É abrir mão do controle. É abrir mão da sua vontade. Ah, mas eu não quero abrir mão da minha vontade. Já teve que parar de comer alguma coisa que você gosta? Foi bom? Não foi bom? Então você voltou a comer. Eu parei de tomar refrigerante. Nossa, como foi difícil. Como foi difícil, mas foi bom? Para a minha saúde foi excelente. Como foi bom. Aí eu voltei a tomar refrigerante, engordei, tô mais gordo do que... Nós achamos que não é bom. Falar, mas vai ser tão difícil. Mas isso não vai ser bom para mim. Mas quando entregarmos as nossas vidas, o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, isso vai ser muito bom para nós. Consagrar ao Senhor, se entregar ao Senhor, deixar que Ele tenha a direção das nossas vidas. O que é melhor do que Deus? Quem pode me falar uma coisa melhor do que Deus? Ninguém? Ninguém sabe nada que seja melhor do que Deus? Se não tem nada melhor do que Deus, por que nós não queremos Ele? Por que nós queremos tantas outras coisas e não queremos o Senhor? Se Ele é a melhor coisa que existe, por que nós não entregamos nossa vida a Ele? Por que somos seres humanos tão falhos? Porque somos seres humanos, né? Como já diria o pastor Maxwell. Somos seres humanos. E eu te digo, não é possível se entregar totalmente de uma vez só. Pode acontecer? Pode. Mas isso não acontece uma única vez. Consagrar é todos os dias, todo o tempo, em todos os momentos. Se eu parei de tomar refrigerante, mas eu não deixo de tomá-lo todos os dias, o que vai acontecer? Eu vou tomar de novo. Então, se eu não me consagrar todos os dias, se eu não me entregar, não dedicar a parte da minha vida todos os dias, eu não vou ter consagrado. É uma luta contínua. É uma luta espiritual. Então devemos atender ao chamado à consagração. Devemos entender o significado dessa consagração. Nós devemos renunciar ao pecado, às nossas vontades, ao nosso desejo de estar no controle e entregar ao Senhor. Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, meus irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, nem transformem-se pela renovação, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que abramos mãos das coisas desse mundo, das coisas ruins que esse mundo tem, e possamos nos entregar ao nosso Deus. E o último ponto, então, para encerrarmos, os frutos dessa consagração. Então, ao nos consagrarmos, isso vai resultar em uma vida íntima com Deus, vai nos aproximar de Deus. Isso vai moldar, vai transformar o nosso caráter, vai mudar quem nós somos, vai mudar aquilo que nós pensamos, a forma como nós vemos o mundo. Então deixaremos de ver o mundo como algo que ainda para nós é atrativo, que ainda para nós é divertido, é legal, é bom, e passaremos então a ver que o que é bom está em Deus. E ao nos consagrarmos, Deus vai operar em nós de maneira grandiosa, de maneira poderosa. O Senhor vai nos usar como instrumentos da sua obra. Amém? Então que possamos verdadeiramente nos entregarmos, verdadeiramente ouvirmos esse chamado de Deus e aceitarmos o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que possamos nos rendermos e nessa noite, neste culto de consagração, que você consiga entregar alguma área da sua vida, que você consiga abrir mão de pelo menos um pouco daquilo que você tem guardado para você. Entregue uma área da sua vida, deixe Deus tomar conta de pelo menos uma parte da sua vida, que você vai ver o como é bom e vá se entregando ao Senhor, até que sua mente, seu coração e sua vida esteja consagrada ao Senhor. Pai amado, Senhor Deus, te louvamos, Senhor Deus, te agradeço, Pai, porque o Senhor tem, ó Deus, nos chamado, Senhor Deus, o Senhor tem nos separado, ó Pai. Ensina-nos, Senhor Deus, a nos entregarmos, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a nos rendermos, ó Pai. Mostra-nos, Senhor Deus, meu amado Senhor Deus, o quão bom, ó Pai, quão perfeito, ó Pai, quão agradável é, Senhor Deus, estarmos, Senhor Deus, meu amado Senhor Deus, entregues ao Senhor, ó Pai. Em o nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, te louvo, ó Pai, te agradeço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.